os misericordiosos. E toda vez que ele cita alguma virtude, Jesus ele cita que bem-aventurado será a pessoa que evidenciar essa característica. E bem-aventurado significa que é feliz. Na verdade, não só feliz, mas muito feliz, excepcionalmente feliz. Por isso que essa introdução do Sermão da Montanha, onde Jesus fala das bem-aventuranças, ela se constitui na cabeça e na ideia de muitos estudiosos como um manual da felicidade, um manual de você buscar a felicidade já nesta vida, que se concretizará plenamente no porvir, mas você pode viver essa felicidade desde já e agora. A felicidade, inclusive, não é um local que a gente vai chegar, não é um lugar. Nós sabemos disso. Na verdade, a felicidade é uma forma como eu caminho, simplesmente a minha decisão de sair de onde eu estou e caminhar em direção àquilo que Deus planejou na eternidade para cada um de nós. Quando nós nos dispomos a percorrer esse caminho, automaticamente nós estamos no caminho da felicidade. E Jesus nos convida a experimentar essa verdadeira felicidade, que não é uma utopia, que não é algo impossível, distante de se alcançar. A felicidade é algo concreto, ela está ao nosso alcance. A felicidade não é algo que você possa comprar, mas é algo que você já recebeu e você pode receber pela fé no Filho de Deus, em Cristo Jesus. Durante essas últimas semanas, estivemos falando sobre cada uma dessas bem-aventuranças que descreve o cidadão dos céus. E nesse sentido nós podemos concluir, queridos, que felizes de fato são aqueles que se submetem ao domínio de Deus e aqueles que permitem ter seu caráter moldado ao caráter de Cristo, ao caráter do Filho de Deus. Tais qualidades, tais virtudes, queridos, são de fato o que compõe aqueles que desejam conhecer Jesus. Cantamos aqui agora: quero conhecer Jesus, quero ser achado nele. Nesse texto, nesse louvor em que se baseia no texto de Filipenses, em que nós abrimos este culto, Paulo fala que ele deseja experimentar não somente a ressurreição. Ele fala que Paulo não quer somente experimentar a vida eterna, mas ele quer experimentar os sofrimentos de Cristo, para ser semelhante a ele, para ser achado nele. E nessa noite nós chegamos na 8ª bem-aventurança. E ela é um pouco diferente das demais. As primeiras 7 bem-aventuranças falam do que nós devemos ser. E esta 8ª bem-aventurança, ela fala do tratamento que receberá aquele que evidenciar em sua vida, em seu caráter, as bem-aventuranças enumeradas por Jesus. E o tratamento que ele irá receber, nós iremos já ver. Aqueles que dedicarem a sua vida a ser humildes em espírito, aqueles que em seu caráter se tornarem mansos, aqueles que em seu caráter realmente desejarem ter uma fome e uma sede por justiça, aqueles que em seu caráter manifestarem misericórdia, pureza de coração, queridos, aqueles que em seu caráter se assemelharem a Cristo e serem ministros da reconciliação, embaixadores da paz, queridos, se essas evidências estiverem em sua vida, não se surpreenda. Assim como perseguiram Jesus, perseguirão aqueles que estiverem evidenciando em suas vidas essas virtudes que compõem o caráter do reino dos céus. Há, portanto, uma relação direta entre a perseguição que nós receberemos e a nossa semelhança com Cristo. Ou seja, quanto mais você se parecer com Jesus, mais você vai receber o que ele recebeu. Mais você vai ser rejeitado, mais você vai ser vilipendiado, mais você vai ser caluniado, rejeitado, até o ponto de ser cancelado. Eu vivo falando aqui, né? O cancelamento, a cultura do cancelamento não é algo dos dias de hoje, é algo que sempre existiu na história da humanidade. O homem sempre cancelou aquilo que confrontava o seu coração, e o que Jesus veio foi confrontar o homem com o seu pecado. E por isso, o que fizeram com ele? Cancelaram Jesus, porque quando Jesus denunciava o pecado da humanidade, aquilo incomodava, aquilo realmente de fato tirava o homem da sua zona de conforto e o levava a ele naturalmente a rejeitar aquele que havia de lhe confrontar. Portanto, quanto nós nos parecermos com Cristo, quanto mais evidenciarmos essas bem-aventuranças do nosso caráter, consequentemente nós nos pareceremos com ele. E à medida que nos
parecermos com Ele, querido, seremos intensamente perseguidos, seremos intensamente cancelados por este mundo que jaz no maligno. Por isso eu convido você a fazermos a leitura do texto, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículos de 10 até o versículo de número 12. Mateus capítulo 5, do 10 ao 12, e nos diz a palavra do Senhor: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aleluia. Senhor, fala conosco nessa noite, que a tua palavra venha de encontro à nossa necessidade e nos leve, Senhor, para esse lugar de decisão que o Senhor quer nos conduzir por meio do entendimento das tuas escrituras. Continua conosco nessa noite. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido, nessa oitava bem-aventurança, nós iremos ver basicamente duas coisas. Primeiramente, a minha fé, a sua fé, a nossa fé, o nosso compromisso com Deus, ele será atestado pela perseguição e pelo sofrimento. Além disso, nós iremos ver também acerca do grande gozo e da grande promessa que é guardada e reservada àqueles que resistirem toda a perseguição e sofrimento deste mundo que jaz no maligno. Portanto, para nós iniciarmos nessa noite a nossa reflexão sobre a justiça de Deus, que nos fará ser perseguidos, nós precisamos entender um pouco dessa justiça. Essa justiça, nos diz a palavra de Deus, é uma justiça que se baseia na fé. Em Romanos capítulo 1, versículo de número 17, a palavra de Deus nos afirma que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Essa justiça que nos fará ser perseguidos, está lá também em Romanos 3, 21 e 22, que nos diz que a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Essa é a justiça de Deus, essa é a justiça revelada no Filho de Deus, do único Deus vivo, do único Deus a quem devemos tributar toda a honra e toda a glória. E essa justiça, queridos, se baseia na fé, mas também se baseia no perdão de pecados mediante arrependimento e confissão. É uma justiça que se baseia na restauração plena, total daqueles que se submetem ao domínio de Deus, que se submetem a essa justiça, cujo autor e cujo executor é o próprio Deus. Deus não somente ele criou, ele realmente é o autor da fé, mas ele também é o executor. Ele foi lá com o seu próprio corpo, seu filho, e através da sua vida, da sua morte vicária na cruz do Calvário, ele estabeleceu e cumpriu toda a justiça. E é essa justiça que se baseia na fé que nós devemos sustentar a nossa conduta neste mundo. Nós não nos baseamos na justiça humana, nós nos baseamos na justiça divina, cujo próprio Deus é o autor. E Cristo, o seu Filho, é o autor e consumador também da nossa fé. Portanto, a justificação da fé, ao lado, não necessariamente ao lado, mas junto com a ressurreição de Cristo, são as principais doutrinas da igreja. Sem essas duas doutrinas, a ressurreição de Cristo e a justificação que vem pela fé, querido, a nossa fé realmente seria vã. O apóstolo Paulo diz isso: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E nós cremos que ele ressuscitou, cremos que ele está vivo, e como sumo sacerdote intercede pelos seus filhos, intercede pela sua igreja, intercede por aquele povo que ele chama pelo seu nome. Portanto, nessa noite, além de entendermos que a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé, é o alicerce da igreja, a justificação, essa justiça que vem pela fé, também constrói, faz parte desse alicerce que é a igreja do Senhor. Martinho Lutero, o grande reformista, ele disse: a doutrina da justificação é a cabeça, é a pedra fundamental da igreja. Por si só, ela gera, ela alimenta, ela edifica, ela preserva e defende a igreja de Deus. E sem ela, a igreja de Deus não poderia existir um minuto sequer. Querida, a justificação que vem pela fé é a base
da nossa esperança. Porque a justiça que vem pela fé, querido, não é no que você faz. Isaías diz que a nossa justiça, ela é comparada a trapos de quê? De imundície, querido. Tudo que nós fazemos não tem valor algum, não há peso, não há justiça, não há nobreza, a não ser que esteja baseada na fé no Filho de Deus. Por isso a salvação é um dom, é um presente que nós simplesmente aceitamos por meio da fé. E Deus é o autor dessa justiça. E dessa justiça, dessa justificação, querido, vem a retidão, vem a santidade, princípios que andam na contramão deste mundo. Retidão e santidade, querido, andam na contramão deste mundo. E certamente aquele que andar em justiça, aquele que andar em retidão, aquele que andar em santidade, ele se assemelhará ao Filho de Deus e consequentemente não se espante. Assim como Jesus foi perseguido, você também será perseguido. Amém? Por isso, em primeiro lugar, a perseguição e o sofrimento, querido, é uma das marcas legítimas da igreja do Senhor. A igreja do Senhor não pode conviver sem sofrimento, sem perseguição. Quando nós estudamos as igrejas do Apocalipse, nós vimos que Deus, através dessas igrejas, ensina que a igreja dele, aquela igreja que ele irá levar para a eternidade, ela possui algumas marcas. Nós vemos que a igreja de Éfeso, Jesus disse que ela tinha muitas obras, mas ela havia perdido o primeiro amor. E Jesus então a denuncia e pede que ela volte ao primeiro amor. Então a primeira marca da igreja de Deus, da igreja verdadeira, essa igreja legítima, que vai adentrar os portões da eternidade, é o amor. E à medida que nós fomos estudando as igrejas do Apocalipse, outras características, outras marcas evidentes da igreja, elas vão surgindo. Por exemplo, na igreja de Pérgamo, a igreja que era uma igreja dos mártires, Antipas é o único nome que é elencado como o grande mártir da igreja, na igreja de Pérgamo. Ela, portanto, por sua fidelidade a Deus, ela tem como marca fundamental a verdade. A igreja de Esmirna, nós vimos que ela se manteve fiel a Cristo em meio à perseguição, em meio ao sofrimento. E a marca da igreja de Esmirna é o sofrimento. A igreja de Sardes, querido, reprovada por sua hipocrisia, tinha fama de estar viva, mas estava morta. Jesus adverte a ela a viver em santidade, em sinceridade e não em hipocrisia. A igreja de Filadélfia recebe do Senhor uma porta aberta para fazer missões. Outra marca da igreja, a igreja precisa ser uma igreja missionária. Então, à medida que nós vamos vendo, querido, a igreja ela vai tendo marcas. E nós, não se espante, não, a gente fala isso aqui, a igreja não somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você. Onde você está, querido, você é a igreja. Não espere só pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos. Onde você põe a planta do seu pé, você é a igreja. E você deve levar consigo as marcas de uma igreja legítima. O amor, a santidade, a sinceridade, a misericórdia, a verdade e tantas outras virtudes que a igreja deve de fato ter na sua vida, no seu viver diário. Portanto, querido, perseguição e sofrimento é a marca de todos aqueles que se submetem ao domínio de Deus. Interessante que Jesus, ao falar com a igreja de Esmirna, ele se identifica com o sofrimento daquela igreja. Ele fala: olha, eu estive morto, eu conheço o sofrimento de vocês, eu sei o que é sofrer. E além de se identificar com o sofrimento da igreja, Jesus fala: não tenha medo. E ele diz em Apocalipse 2:10: não tenha medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. E aí ele encerra em Apocalipse 2:10 dizendo: mas seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Querido, Jesus ele não esconde o preço do discipulado. E a multidão que ouvia Jesus ali no Sermão do Monte, Jesus começa a apresentar um reino para aquelas pessoas, e para mim também em alguns momentos, são verdadeiros paradoxos. Porque Jesus no Sermão do Monte ele começa a dizer: quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ganhar a vida, precisa perdê-la. E quem quiser viver, precisa morrer para si mesmo. São o que nós chamamos de paradoxos da fé, porque desafiam o nosso entendimento.
Mas o nosso entendimento, segundo o conhecimento, a sabedoria deste mundo. E não no conhecimento e na sabedoria divina. Na sabedoria divina, isso aqui é lei. Você quer ser o maior? Seja o menor. Sirva. Você quer ser, de fato, ser servido? Você precisa servir. Você quer viver? Você precisa perder a sua vida, gastar a sua vida, como o apóstolo Paulo é um dos grandes exemplos agora do Filho de Deus, juntamente com os demais apóstolos. Eles gastaram a sua vida, consideraram tudo como perda. Nada era mais importante do que conhecer a Cristo, o poder de sua ressurreição e ser achado nele. Agora, nesta oitava bem-aventurança, Jesus revela que é plenamente nós sermos felizes em meio à perseguição e ao sofrimento. Olha que paradoxo do ponto de vista humano. Como é que a pessoa vai ser feliz em minha perseguição? Como é que a pessoa vai ser feliz sendo caluniada, sendo difamada, sendo cancelada, ameaçada de morte? E era este o cenário que a igreja enfrentava naqueles dias. E não se surpreenda, hoje no mundo mais de 300 milhões de cristãos são perseguidos, são aprisionados por simplesmente se declararem cristãos. Na Ásia não, no Oriente Médio, tem cenas, eu não gosto disso, mas tem gente que bota lá, de vez em quando compartilha cenas de cristãos sendo decapitados por muçulmanos, ou extremistas. Eu não vou nem dizer que são muçulmanos, mas são extremistas. Então hoje, querido, a igreja de Cristo, assim como foi a igreja primitiva, ela continua sendo perseguida. E continuará a ser perseguida até a consumação dos séculos. A Bíblia nos afirma em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que os que querem viver piedosamente em Cristo, eles padecerão perseguições. E Jesus, ele não esconde isso. Ele nunca escondeu isso dos seus discípulos. Com Jesus, quando ele estabelece uma aliança com seus discípulos, não tinha as letrinhas miúdas no contrato, não. Estava tudo em letras garrafais. Abra comigo, João 15, versículos 18 até o de número 20. Jesus, ele revela o preço do discipulado. Ele não esconde o que aguardava aos seus discípulos. João 15, do 18 ao 20, Jesus fala um pouco da perseguição que iria ser submetida aos seus apóstolos. Ele diz: se o mundo odeia vocês, saiba que antes de odiar vocês, odiou a mim. E se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da minha palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Jesus, querido, deixa bem claro toda a perseguição e sofrimento que recairia sobre os seus apóstolos, sobre os seus discípulos, sobre aqueles que queriam andar nas suas pisaduras, beber do seu cálice. Jesus deixa claro o preço do discipulado. Mas o interessante é que, quando se falava em Messias, se esperava que o Messias, e Jesus era o Messias, seria aquele Messias que viria montado no cavalo branco para ser um homem de guerra, que iria libertar Israel de todos os seus inimigos e subjugar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Mas aí Isaías vem e fala tudo diferente. E ele, anunciando sobre o Messias, ele diz sobre o que o Messias seria, na verdade, o servo sofredor, que está lá em Isaías 53, de 1 a 7, ele diz que o servo sofredor, o Messias, aquele que viria, o tão esperado por todo o povo de Israel, ele não tinha aparência, ele não tinha formosura, ele não tinha nenhuma beleza, que ele seria desprezado, que o servo sofredor seria rejeitado, o servo sofredor seria homem de dores, que sabe o que é padecer, que foi oprimido, que foi humilhado. O servo sofredor foi como o cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda, não abriu a sua boca. Esse era o perfil do servo sofredor, do Messias que viria, e não o Messias que seria tão aguardado. Esperava-se um guerreiro nos moldes de Davi, mas veio um homem simples, santo, puro, humilde, manso, sincero, verdadeiro, amoroso. E todas essas virtudes estão nas bem-aventuranças, e eu e você precisamos de alguma forma, querer evidenciar elas em nossas vidas.
Do ponto de vista humano não é fácil. Mas se nós andarmos e vivermos no Espírito, será plenamente possível vivermos aquilo que o Senhor deseja de mim e você. Os sofrimentos, queridos, certamente sobrevirá na vida de cada um de nós. E não entenda que Deus, quando nós falamos que o sofrimento nos virá, que Deus é um ser sádico, que Ele tem prazer no sofrimento. Não, Deus não tem prazer no sofrimento. Deus não tem prazer na sua dor. Mas a palavra de Deus nos diz que os sofrimentos, eles não são aleatórios em nossas vidas, e eles nos sobrevêm para aperfeiçoar o nosso caráter e nos visam ensinar a obediência. Na palavra de Deus nos fala em Hebreus capítulo 5, versículo de número 7 ao versículo de número 9, a palavra fala acerca do sacerdócio de Cristo, e o escritor aos Hebreus ele diz que ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Você pode dizer glória a Deus por isso? Querido, em outras palavras, assim como Jesus aprendeu a obediência, teve o seu caráter aperfeiçoado em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, querido, nós, eu e você, não passaremos por essa vida sem termos o nosso caráter aperfeiçoado. Deus não levará para a eternidade homens e mulheres que não se pareçam com seu Filho, que não tem as marcas da legítima igreja que o Senhor virá buscar. Ao vivermos, querido, as nossas experiências de perseguição, de sofrimento, nosso caráter será aperfeiçoado. Chegaremos ao lugar de um homem maduro, de uma mulher madura, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ao vivermos o genuíno Evangelho, não espere, preste atenção, não espere ser aceito, não espere ser compreendido, não espere ser amado. Não espere. Não fique triste pelos cantos choramingando, ninguém me ama, ninguém me quer. Por quê? Porque você se posiciona pela sua fé, pela palavra de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco que os apóstolos sentiram alegria no coração quando eles eram rejeitados. E eles se sentiam alegres pelo fato de eles sofrerem perseguição nos mesmos moldes que seu Jesus, o seu mestre, havia sofrido. Portanto, espere perseguição. Espere, querido. E isso, pelo fato de eu e você vivemos a nossa fé baseada na justiça de Deus, que é baseada em retidão e em santidade, querido, isso incomoda o mundo. E o mundo, ao ser incomodado com a sua santidade, com a sua retidão, ele vai agir, sim, toda ação tem uma reação. E ele vai reagir contra a sua santidade, contra a sua devoção, contra a sua vida de piedade. Por que ele vai reagir? Porque a sua vida em retidão, a sua vida em santidade expõe toda a injustiça, toda a imoralidade, toda a ética corrompida, todos os valores apodrecidos deste mundo, que ele não quer enxergar, que ele não quer que seja denunciado. E qual é a reação? Ele reage. E ele tenta a todo custo te perseguir, te cancelar, muitas vezes desabonar a sua reputação, para que você de fato seja descredenciado. Mas louvamos ao Senhor, porque como nos diz o apóstolo Paulo, eu, apesar de perseguido, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Porque ele não se importa em ser vilipendiado, ele não importa em ser achincalhado, desde que ele cumpra a sua missão, desde que ele esteja vivendo em retidão e em santidade. Essa, querido, de fato, é o lugar que Deus escolheu para mim e para você, querido. Enquanto Deus, ele escolhe aquelas coisas que são insignificantes para o mundo ele se sente de fato desprestigiado quando Deus escolhe os pequeninos, as coisas que são
desprezadas por esse mundo, para denunciar a corrupção de um mundo corrompido, de um mundo que já em trevas. E a igreja do Senhor, composta dos pequeninos, os pobres em espíritos, os humildes em espíritos, esses homens e mulheres que vivendo em santidade, que vivendo em retidão, hão de incomodar o mundo lá fora. E por isso, querido, ao expor toda a imoralidade desse sistema apodrecido, desse sistema que realmente jaz no maligno, não se surpreenda, ele perseguirá todos aqueles que forem na contramão desse sistema apodrecido. Por isso que, em segundo lugar, além da perseguição e sofrimento ser a marca de uma legítima igreja, dos legítimos discípulos de Cristo, em segundo lugar, querido, a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus, ela será testada pela perseguição. Toda perseguição e sofrimento que a igreja primitiva sofreu, toda ela, querido, foi por sua fidelidade a Cristo. Os cristãos não foram perseguidos por andar nos padrões do mundo, não. Não foram. Quem andava nos padrões segundo o mundo eram os fariseus, eram os saduceus, e eles andavam nos padrões daquele mundo, e por isso Jesus chamava eles de quê? De hipócrita. Fariseu virou sinônimo de hipocrisia. Ele é fariseu, porque ele vive uma coisa que ele não prega. E Cristo, ele nos chama para viver uma vida em fidelidade. Toda a igreja que foi perseguida ao longo dos séculos, desde a igreja primitiva até os dias de hoje, sempre foi, sempre será perseguida por sua fidelidade, por seu testemunho de fé em Jesus Cristo, por sua fidelidade inegociável. E nós precisamos de fato, querido, mesmo em tempos de perseguição e até mesmo de martírio, como aconteceu com a igreja de Esmirna, homens e mulheres sendo aprisionados, sendo mortos, eles se posicionaram em sua fidelidade a Deus e não negaram a sua fé. Além do amor, da verdade, da sinceridade, santidade, de missões, de comunhão, o sofrimento, a perseguição, a perseverança e a fidelidade são as marcas da igreja que Jesus virá buscar. Não à toa a fidelidade faz parte dos frutos do Espírito. Ela é um fruto. Além do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, também é um fruto. Não de vivemos na dimensão da carne, mas de vivemos na dimensão do Espírito, guiados por Ele, impulsionados por Ele, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E aqueles que eram reconhecidamente cristãos, sempre sofreram perseguição, sempre, sempre. John Stott disse que a nossa disposição para sofrer por Cristo é a prova da autenticidade do nosso amor por Ele, da nossa fé por Ele. Não se surpreenda, a nossa fé será testada em todos os graus. De alguma forma, eu e você, em algum momento de nossa vida, teremos que ter a nossa fé e o nosso caráter aprovado. Mas para que ele possa ser aprovado, ele tem que passar pelo teste da fé. Ele tem que passar pela tribulação, tem que passar pelo sofrimento, tem que passar pela perseguição, querido. Porque vai aperfeiçoar nosso caráter, vai aperfeiçoar a nossa fé. Nós vimos que na igreja de Esmirna, o Estado começou a perseguir os cristãos, começou a expropriar suas casas, expropriar seus comércios, expropriar os seus bens, expropriar aqueles que se declaravam a sua fé, que se declaravam cristãos, perdiam os seus empregos, eram aprisionados e perdiam até o bem mais precioso que tinham, a própria vida. Mas eles não negavam a Cristo, eles se mantinham incorruptíveis, eles se mantinham fiéis e perseveravam na fé. Ao falar dos acontecimentos que haveriam de anteceder a consumação dos tempos, Jesus adverte os seus discípulos, ele diz: olha, eles os integrarão para serem perseguidos, para serem condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. O preço do discipulado não é qualquer preço, querido. É graça, mas há um preço a pagar. Há um preço que eu e você precisamos de fato ter a nossa fé e o nosso caráter aperfeiçoado. E o tempo foi testemunha da fé e fidelidade e da perseverança dos discípulos. Salvo engano, somente o apóstolo João, dos 12, morreu de velhice. O restante morreu, querido, foi martirizado. Mas eles guardaram a fé. Eles não olhavam somente para este mundo, mas eles almejavam um reino distante, um reino que parecia fisicamente distante, mas pela fé eles enxergavam bem pertinho. Pela fé parece que eles conseguiam esticar os braços e tocar os portões da eternidade.
E por isso eles se mantiveram incorruptíveis e eles conseguiram manter sua fidelidade, ter a sua fé e o seu caráter aprovado. E hoje nós louvamos a Jesus Cristo pela fidelidade e perseverança deles. O livro de Atos, que é considerado Atos dos Apóstolos, mas nós podemos também dizer ser Atos do Espírito Santo, revela muitas histórias como essa. Revela que os discípulos, eles começaram ali após o dia de Pentecostes a sair por toda Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, os confins da terra, e começaram a falar de Cristo. E muitos milagres começaram a acontecer. E por causa desses milagres, eles começaram a ser presos. E nos dizem em muitos momentos que eles eram açoitados, que eles eram humilhados, mas eles sentiam alegria no coração em sofrerem perseguição e humilhação semelhante ao seu amado Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz em Atos 5,41 que os apóstolos se alegraram ao serem perseguidos, açoitados e considerados dignos de serem humilhados por causa de Jesus. Querido, se alegrar a ser considerado digno de sofrer, olha, é muita fé. Esse é o nível de compromisso. Nós vimos aqui semana passada, né? Qual é a geração que você quer ser? A geração compromisso? Ou a geração descompromissada, que vai gerar uma terceira geração que não conhecerá a Deus? Então os apóstolos, o nível de compromisso que eles tinham, querido, era no tal ponto. A igreja primitiva, não só os apóstolos, diga-se, nós precisamos realmente ser sinceros. Eles tinham um nível de compromisso tão grande, querido, que eles eram jogados às feras, aos leões. Eles não consideravam a sua vida importante, mas eles consideravam manter a sua fé como algo imprescindível, porque eles haviam conhecido, eles haviam experimentado a fé em Cristo Jesus, e dessa fé eles não largariam, porque eles sabiam que era fiel aquele que prometeu que eles fossem fiéis até a morte, que eles haveriam de receber a coroa da vida. E a estes homens e mulheres Jesus disse, especificamente aos apóstolos: em verdade lhes digo, está lá em Mateus 19, 28, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês, ele se refere aos 12 agora, vocês também me seguirão e se assentarão comigo em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Querido Deus, Ele quer que eu e você o honremos, para que Ele possa nos honrar. Ele quer nos honrar, Ele deseja nos honrar, mas nós precisamos honrá-lo também. E assim como os apóstolos e a igreja primitiva, como é que eles resistiram à perseguição? Como é que eles suportaram o martírio? Como é que eles suportaram tanto sofrimento, querido? A resposta é bem simples: eles foram homens e mulheres humildes em espírito. Eles não tinham nada, mas eles eram ricos, pois eles possuíam a verdadeira riqueza. Eles lamentaram e choraram pelo estado de falência espiritual daquele povo que o cercava, e investiam todos os seus dons e talentos e todo o tempo precioso que tinham para anunciar a Cristo, para anunciar a fé no Filho de Deus. Eles foram homens e mulheres que desenvolveram um grande apetite espiritual pela justiça divina que se revela na fé no Filho de Deus. Eles agiram com misericórdia, com pureza de coração, e por fim eles cumpriram o seu papel como pacificadores, sendo ministros da reconciliação. Ou seja, eles praticaram as bem-aventuranças em suas vidas. Eles só conseguiram resistir às provações, querido, da sua fé, porque eles realmente procuraram viver todos os princípios do reino dos céus. Por isso que, em terceiro lugar, querido, há uma promessa para eles, é uma promessa para nós. Não tem só morte, não, tem vida também. No final das contas, no final de tudo, após a nossa morte, haverá a verdadeira vida. E é essa verdadeira vida que o Senhor tem para nos dar. Há uma promessa. Grande será a perseguição? Sim, não temos dúvidas. Mas grande será o gozo, grande será a alegria, e grande será a recompensa por toda a perseguição e por todo o sofrimento que você e eu sofremos por fidelidade ao nosso Mestre Jesus Cristo. Grande será a recompensa daqueles que perseverarem. Precisamos perseverar. Precisamos ter endurance, resistência. E isso, queridos, só vai vir nas nossas vidas por meio das disciplinas espirituais. Os atletas têm disciplina, dormem cedo, acordam cedo, têm alimentação regrada, para cuidar do templo, né, do tabernáculo deste mundo. E espiritualmente, para que eu e você tenhamos essa musculatura espiritual,
Nós precisamos orar mais, nós precisamos jejuar mais, nós precisamos ler mais a palavra do Senhor, nós precisamos ser mais crentes, queridos, crentes que têm fome, que tenham sede de retidão, que tenham sede de santidade, de andar na presença do Senhor e não andar distraídos com as coisas deste mundo. As nossas crianças, os nossos jovens, muitos de nós às vezes passamos horas nas redes sociais e não conseguimos passar 15 minutos de joelho orando. Precisamos praticar as disciplinas espirituais para podermos resistir ao dia mau, a toda perseguição que sobrevirá à igreja. E interessante, querido, que Cristo ele inicia as bem-aventuranças falando que todos aqueles que realmente fossem pobres ou humildes em espírito haveriam de herdar um reino. E agora na 8ª e última bem-aventurança, aos perseguidos, Jesus também reitera essa promessa, a promessa da posse de um reino, do reino dos céus. Ele começa falando do reino e ele termina prometendo o reino. E eu e você precisamos ter isso em mente. Tudo que nós fizermos nessa terra precisa ser como Jesus assim o fez, pelo reino. Quando ele nos ensinou a oração, ele fala: venha o teu reino. E esse venha o teu reino seja em todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos. Por fim, Jesus, através do Espírito Santo, na verdade, ele revela a Pedro que essa perseguição que nos sobrevirá, ela revela algo importante na vida de todo aquele que será perseguido. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, que todos aqueles que forem perseguidos, serão perseguidos. É a mais pura comprovação de que o Espírito de Deus, ele repousa sobre nós. Se o Espírito de Deus não repousar sobre você, querido, sinto muito lhe dizer, não será possível resistir. Não vai. Você vai ceder. Você vai sair da contramão e você vai seguir no fluxo desse mundo. Você só vai conseguir resistir a esse mundo que jaz o maligno, querido, quando o Espírito Santo estiver transbordando na sua vida. Quando você resistir, quando você começar, se você for perseguida porque você está evidenciando fruto. Agora, se você não está sofrendo perseguição nenhuma, você certamente, sinto muito lhe dizer, você não está evidenciando fruto algum que chame a atenção, que denuncie que você é um novo homem, uma nova mulher, nascida não da carne nem do sangue, mas nascido da água e do Espírito, que é nova criatura em Cristo Jesus. Se você porventura, querido, não estiver evidenciando esse fruto, você não será perseguido, você não será cancelado, você não sofrerá as mesmas injúrias que o nosso Mestre Jesus sofreu, porque você não vai estar se parecendo com ele. Infelizmente, você vai estar se parecendo com você mesmo, com a sua velha natureza que está aí, dominando o seu espírito, a carne prevalecendo sobre o homem espiritual. Agora, se você estiver sendo perseguido, se alegre no Senhor, porque o Espírito Santo repousa em você, ele habita em você, você é morada do Espírito. E Jesus, ele encerra dizendo que o tema principal da lei e dos profetas sempre foi ele, sempre foi o Messias. E ele fala no versículo de número 12, olha, perseguiram os profetas, vão perseguir vocês também. Se o tema da nossa pregação for a cruz, for Cristo, você vai ser perseguido. Porque o tema da lei, dos profetas e dos salmos sempre foi o Messias, sempre apontaram para Cristo, sempre apontaram para o Filho de Deus. E não se surpreenda, o que aconteceu com os profetas? A maioria deles foi morto, foi perseguido, sofreram martírio, cerrados ao meio, decapitados, sofreram perseguição. Mas eu fico feliz, porque no livro de Hebreus fala que o mundo não era digno deles. O mundo não era digno desses homens e mulheres que mantiveram a sua fidelidade ao Filho de Deus, e são considerados pelo nosso Pai Celestial como heróis da fé. Vão ser colocados na mesma prateleira de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque mantiveram a sua fidelidade ao Rei dos Reis, porque mantiveram a sua fidelidade ao Messias tão esperado, ao servo sofredor, e como eles se portaram também como servos sofredores do maior de todos os servos sofredores, Jesus de Nazaré. Nós já estamos chegando ao final, querido, dessa reflexão. Nossa fé será testada, nosso caráter será testado, para que a nossa fé seja aperfeiçoada,
Mas não se espante, grande será a nossa recompensa. Grande será o galardão que você há de receber. Talvez até um galardão de profeta. Porque se perseguiram vocês iguais aos profetas, é porque você certamente tem vivido um ministério, uma obra de profeta nessa terra. Deus nos considerou, Deus nos deu um ministério profético para anunciarmos às nações que há a possibilidade de sermos felizes, de vivermos a plena felicidade, desde já neste mundo, desde já nessa vida, desde que evidenciamos em nosso caráter e em nossa vida as legítimas marcas dos discípulos de Cristo, daqueles que de fato são a igreja que irá morar no céu, que adentrará os portões da eternidade. A perseguição nunca conseguiu matar a igreja. O que matou a igreja, querido, e o que mata a igreja nos dias de hoje, sempre será a falta de compromisso. Semana passada nós vimos sobre o compromisso. Quanto mais a igreja foi perseguida, mais ela cresceu. Quanto mais perseguia a igreja, mais ela desenvolvia, mais ela crescia em dons, mais ela crescia na graça, e o ministério da reconciliação era anunciado. Agora, quando a igreja deixa de ser perseguida, ela se acomoda, deixa de ter compromisso com Deus, e naturalmente a igreja morre. Hoje nós vemos na Europa, nos Estados Unidos, igrejas que eram grandes, na Inglaterra, que foi o berço do avivamento, igrejas virando museus, virando pubs, virando bares, porque gerações deixaram de ter compromisso com Deus, gerações deixaram a sua fé, o teste da sua fé, passar, porque se preferiram ter compromisso com este mundo, preferiram ter compromisso com as coisas deste mundo. Que nessa noite você saia daqui com um coração semelhante ao de Jairo. Jairo ele pediu a Jesus que fosse orar por sua filha. E Jesus disse para Jairo: olha, filho, tão somente crê, não tenha medo. O mundo vai perseguir? Vai. Tu vai doer? Vai doer. Mas as palavras que Jesus disse a Jairo, que nessa noite possam confortar o seu coração. Não tenha medo, apenas creia. Creia, que é fiel o que prometeu. Vamos estar de pé. E nessa noite, eu quero dizer que você cante essa canção dizendo que eu não vou temer, eu não temerei. Não precisa ter medo. Jesus nunca escondeu o preço do discipulado, mas também Ele nos diz: não tenham medo, assim como eu venci o mundo, vocês também irão vencer. Basta tão somente crer naquele que é fiel, aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Apenas creia e não tenha medo. Nessa noite louve ao Senhor com essa canção: nada eu temerei. Louvemos ao Senhor. Agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Louve nessa noite, querido. Nada temerei.
Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, oh Deus, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor, Ele brilhará, brilhará e sempre cuidará, sempre cuidará de mim. nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. aleluia. Querido, nessa noite você sai daqui com essa certeza no seu coração, que o Senhor te chamou para algo muito grande, algo que sobrepõe o nosso entendimento, algo que sobrepõe toda a razão humana. Ele só quer que você seja semelhante ao seu Filho, em amor, em misericórdia, em compaixão, em santidade, em retidão e obediência. Jesus, ele tudo que aprendeu pela obediência. Tudo que ele sofreu o levou à maturidade extrema para que pudesse interceder por mim e por você. E se nessa noite, querido, há alguma marca que você ainda não conseguiu evidenciar no seu caráter cristão, hoje é noite de refletir o que tenho falhado. Hoje é noite de refletir o que eu tenho deixado de fato de cumprir, de obedecer. E caso eu não possua essas marcas, eu possa nessa noite examinar a minha fidelidade a Cristo. A igreja primitiva foi perseguida, foi martirizada, mas ela não negou a sua fé. E essa mesma igreja, eu e você iremos encontrá-la na eternidade. Mas para isso nós precisamos ser achados em Deus, ser achados em Cristo, em fidelidade, em perseverança. Então nessa noite é a noite de renovar a nossa aliança e a alegria de sermos semelhantes ao nosso Senhor. E se você tem medo nessa noite, querido, de ser perseguido, se você no seu coração está aí se implantando medo pela rejeição, pelo cancelamento desta sociedade, deste mundo, se no seu coração está tentando se instalar um medo de sofrer por Cristo, nessa noite eu quero te dizer que aquele que está em Deus, aquele que é nascido de Deus, ele experimentou o amor de Deus, e o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Que você saia por aquelas portas sabendo que você não precisa temer, que não há o que temer, porque o Todo-Poderoso é seu amigo. Ele é um Deus de relacionamentos, é um Deus que quer sentar conosco à mesa,
É um Deus que quer andar conosco de dia, de noite, nos mais profundos vales, mas nos mais altos montes. Esse é o nosso Deus. E que nessa noite, Pai, nós oramos e clamamos, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre nossas vidas, para que o Teu povo saia daqui, Senhor, não temendo, não sabendo, Senhor, não se importando com as circunstâncias, que irá, Senhor, que chegar à nossa casa, quando, Senhor, nos posicionarmos por Ti. Nessa noite, Pai amado, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo repouse sobre a vida dos Teus filhos, para que todos nós possamos evidenciar todas essas virtudes que compõem o caráter do cidadão dos céus, e que nessa noite, Senhor, todos aqueles que, Senhor, porventura têm falhado, têm, Senhor, deixado de cumprir as Tuas ordenanças, e em alguma dessas marcas, Senhor, imprescindíveis da igreja do Senhor, tem sido, Senhor, falhas na vida dos Teus servos, que nessa noite haja reconciliação, que nessa noite, Pai, haja, Senhor, uma renovação da aliança, e todos aqueles que estiveram aqui possam sair daqui com o entendimento de que não precisamos temer, que não precisamos ter temor no nosso coração, porque estamos sendo aperfeiçoados na graça e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nessa noite, Senhor, que nós possamos sair daqui na certeza, na firme convicção de que nada precisamos temer, a não ser estar em obediência a Ti, na certeza de que o Senhor há de fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou sonhamos, desde que estejamos vivendo todas as virtudes que evidenciam o caráter daqueles que são nascidos de Deus e que foram aperfeiçoados em Seu amor, em Seu perdão, em Sua graça, em Sua infinita misericórdia. Nessa noite, Senhor, despede o Teu povo em paz, leva para os nossos lares, e que nós possamos nesta semana refletir, Pai, se estamos deixando, Pai, a nossa fidelidade de lado, estamos, Senhor, de fato falhando em sermos crentes de verdade, Senhor, crentes com compromisso, crentes que apesar das circunstâncias irão se manter firmes e fiéis àquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Que nessa noite a Tua igreja, Pai, seja despedida debaixo da Tua graça, e que eles possam, Pai, viver na certeza de que nada precisam temer, pois o Senhor está conosco até os últimos dias, até a consumação dos séculos. E assim nós oramos, Senhor, agradecidos no santo, no doce e precioso nome de nosso Senhor Jesus. Nada temerei, aleluia! Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, espalhada pelos 4 cantos da terra, e todos aqueles que crêem digam amém. Deus abençoe, querido.
são teus. O teu trono está no alto dos céus, mas vive no meio de nós. E quando em severa tentação nos salvou tua forte mão. Ao som da tua voz se fez o céu, a terra e o mar. E se aflito eu estiver, tua paz há de reinar. Tal como o vapor a minha vida há de passar, mais seguro estou em tua graça, vou descansar. Pela tua cruz, preservados em amor, que